Já posso falar? Valeu. Já tá gravando? Hoje nós vamos aqui abordar um assunto muito interessante e é um assunto do dia a dia do advogado que faz a diferença toda hora. Inclusive eu tenho uns pontos aqui para perguntar ao vivo. Para a gente tirando umas dúvidas, você daí vai também mensurando. Surpresa, surpresa. Qual que é o tema, doutor? Hoje vamos falar sobre honorários advocatícios. As modalidades, as formas de cobrar honorário e tirar algumas dúvidas. E é claro, a gente não sabe tudo, mas um pouco do meu conhecimento, um pouco do seu vai agregar valor, tanto para mim quanto para o doutor e para quem está assistindo também. Muito bom. Nesse ponto, doutor, me conta aqui, o que mais te chama a atenção com relação à dificuldade da cobrança? Porque é real, né? A real é que esse vídeo aqui é para quem está começando ou para quem está aí querendo ouvir uma opinião prática, né, sobre as dificuldades que existem na hora da cobrança do honorário advocatício. A gente sabe que tem ali, por exemplo, a tabela, mas e aí, como que o doutor administra isso no dia a dia com o cliente? No começo foi bem complicado e a gente está aprimorando. Eu acredito que a ideia é melhorar sempre. Eu comecei de uma forma simples, que era contrato e ligação. Doutor, você está me devendo, me paga. E é isso. Porque no começo você não tem experiência. A princípio, você faz um contrato com o seu cliente, presta o serviço para ele. Às vezes tem um honorário inicial, às vezes tem um honorário final, às vezes tem um honorário de acompanhamento. E ali você tem que ter uma relação com o seu cliente. Mas tem um desgaste com isso também. Porque você está prestando o serviço e ainda está cobrando dele. E ele também está te cobrando. Porque ele quer o serviço Tá feito, cobrando. né? E aí tem esse desgaste da relação. Porque quando você cobra o seu cliente, você está deixando mais afastada a sua relação com ele. A sua relação mais profissional e íntima também. Porque você acaba desenvolvendo uma relação com o cliente. Não só profissional. E aí, quando a gente terceiriza esse serviço, quem cobra não é o advogado. Quem legal. cobra é o terceiro, é um sistema, é uma empresa. Então, quando eu desenvolvi a técnica de terceirizar as minhas cobranças para com os meus clientes, isso já melhorou minha relação com o meu cliente. Muito bom. Já tentou dessa forma? Olha, eu não tentei dessa forma. Eu vou te falar a real que eu ainda faço isso de uma maneira bem arcaica, sabe? Quase aquele negócio do baú da felicidade. É verdade. Eu vou, porque você tá aí do outro lado, e aí você tá advogando, ou tá começando, mas cada um vai desenvolver uma forma, né? Uma forma mais moderna, uma forma mais usual. E geralmente no começo, o que eu acabei desenvolvendo foi aquele bate-papo com as pessoas mais próximas, indicações, e dentro dessas indicações a gente acaba conversando e verificando, a modalidade fica melhor, mas isso que o doutor falou é realmente interessante para todos nós que estamos aí começando a implementar isso de forma mais profissional, que é bom ter um terceiro para cobrar, e esse terceiro pode ser um contratado ou pode ser a própria tecnologia. Você me falou um dia sobre isso, não é? Justamente. Hoje eu utilizo um banco digital, com o meu CNPJ, que já faz a cobrança direta para o meu cliente. Quando eu emito o contrato com o cliente, já deixo claro lá que as cobranças vão ser feitas por boleto. A mensalidade, se é um honorário inicial, ou quando houver o honorário final também, o êxito da ação, né? Ou do ato extrajudicial. Então já fica claro para o cliente quando vai acontecer cada cobrança. Se ele não paga, quem está cobrando ele é o banco. No meu caso, o banco ele manda mensagem via WhatsApp, SMS, e-mail, e ele chega 5 dias antes, 2 dias antes e no dia do pagamento. Chega o boleto para o cliente direto e chega as mensagens também. Se o cliente está inadimplente, também chega a mensagem para ele, avisando: olha, passou 2 dias, você não efetuou o pagamento, estou recordando aqui que está existindo. Isso é legal, né? Aí no caso, o próprio banco faz isso? O próprio banco. Ele te cobra uma taxa por isso. Ele cobra uma taxa extra? Mas vale a pena. E qualquer banco faz, será? Eu não sei. Eu sei que eu tenho um que faz. O seu é um banco digital ou é tradicional? Digital.
Ah, entendi. Então, esses bancos digitais, às vezes, a tecnologia deles são um pouco Mas é mais acessível à pra gente, frente, né? né? Eu acredito que acaba sendo bem interessante. Esses bancos tradicionais, às vezes a gente fica limitado a muita coisa. A gente tem que ir lá para conhecer o que ele tem a oferecer para a gente. Entendi. Apesar de ter um aplicativo ou outro, mas a gente não tem tudo na palma da nossa mão e tudo acessível. Às vezes você tem que pagar para ser um Prime, um extra, Ah, tá. um aquilo ou aquele outro, Para ter, né? para ter acesso a alguma coisa. E os bancos digitais, alguns deles já te mostram de cara o que ele oferece, porque é interessante para ele que você saiba o que ele oferece. Sim. Ô, gente, é o seguinte, eu tô olhando aqui pra esses microfoninhos. Rapaz, essa ideia foi boa, viu, doutor? Gostou? Por causa que a gente tava pensando em fazer aquela microfone. Acho legal, bonito, mas que geralmente os outros podcasts fazem, né? Mas esse assim é muito mais usual, né? Gostou? Eu gostei. E vocês, o que vocês acharam? Conta aí, é modernidade, né? A verdade é que na advocacia é igual esses microfoninhos aqui, ó. É um detalhe que às vezes não é uma coisa do outro mundo, mas faz uma diferença danada e tem uma imagem de quem está observando moderna, boa, né? Isso aí que o senhor falou da cobrança dos honorários, é isso, né? É uma coisa moderna. Mas o que eu queria também perguntar e compartilhar aqui para quem estiver assistindo é o seguinte: para mim, uma coisa que é uma coisa muito importante para a gente ter como aprendizado é porque a gente tem a tabela da OAB. O senhor usa a tabela da OAB? Sim, referência. Ela é uma referência? Ela é uma referência. Eu acho interessante ela ser uma referência mesmo. Porque... Mas apesar dela ser uma referência, ela não é uma obrigatoriedade quanto ao seu limite, né? Você pode ir muito além dela. Ela é uma base, né? E a base? Ela é uma base. A base, tipo assim, dali para baixo e aí? Não, dali para baixo não, é dali para cima, né? É dali para cima, né? Mas eu digo isso, gente, por causa que realmente, às vezes você está conversando com um potencial cliente, a gente está aqui nesse momento de instrução, e você tem, como que você vai fazer? Você tem a tabela da OAB. Geralmente, às vezes, já aconteceu com o doutor, você está trabalhando com a tabela que ela ainda é a tabela do ano passado? Não, então, a OAB, ela, em razão da pandemia, ela ficou um tempo sem atualizar, depois ela atualizou em 2024 e, salvo engano, em 2025 não saiu ainda. Então a gente realmente está trabalhando com a tabela desatualizada. A não ser que saiu nesses últimos 2 dias e eu não acompanhei. Vou contar uma coisa para vocês aqui mais interessante, sabe? A gente teve lá, né, em Portugal, no nosso momento de verificação na Ordem dos Advogados de Portugal. Sabe o que tinha lá, doutor? Não sei se eu comentei com você. Lá tinha lá um encarte falando sobre a atualização dos honorários advocatícios portugueses, que, se eu não me engano, só me engano, tinha mais, sabe de quanto tempo que não atualiza? 20 anos. Que isso. Loucura, hein? A Ordem dos Advogados lá tá... não, incrível esse negócio. Sensação, né? Então, assim, eu não entendo qual que é o grau de estabilidade, mas eu sei que a gente viu o encarte lá demonstrando sobre todo esse projeto de falar, e agora, a atualização, e tinha lá uma quantidade de anos exagerada. E eu pensando assim, nossa, às vezes dá um tempo a mais e tal, mas para você ver que a gente está na graça, né? Sem puxar o saco da OAB do Estado de Goiás, a OAB aqui ela é bem atuante, nosso presidente ele é bem atuante. Então, assim, acaba que em todas as áreas tem alguém atuando e trazendo novidades para o advogado, trazendo a informação para o advogado. Nós temos amparo de todos os lados. Aqui no Estado de Goiás, pelo menos, temos uma referência que é a OAB do Estado de Goiás. Isso é mesmo, é bem forte. E quando o senhor tem lá a TAP, senhor é de Goiás, se você não está de Goiás, a gente tem mania, né? Na hora, doutor, que você está conversando com o cliente, abordando aquele momento, né, dentro desse nosso conteúdo aqui em aprendizado, e aí você vai fazer a demonstração dos valores para quantificar os honorários. Você quantifica ali na hora do fechamento, sendo ele um fechamento presencial ou às vezes até um fechamento online. Você relaciona os valores já ali, você observa a tabela, observa a dificuldade que o caso vai te oferecer, porque antes do doutor falar, o que ocorre? Vamos falar aqui de um caso de família. Família, você vai analisar, envolve muito emocional, e o emocional, às vezes, ele interfere muito nos advogados, já reparou? Você vai, às vezes, atuar na área de família, o emocional ele não está apenas na área das partes. Às vezes nós temos que exercitar muito profissionalismo porque o próprio emocional dos advogados está um pouco aflorado
às vezes tem ali menções que não são propriamente, não haveria necessidade, concorda? Uhum. E aí você vai tipificar isso com valor para o seu cliente, você vai mensurar tudo isso para poder estabelecer ali os valores. O senhor leva em conta isso e já consegue efetuar de maneira rápida, já quantificar na hora que você está na reunião do fechamento de contrato com o cliente? Tem muita coisa para pensar, né? Aliás, falar de honorários não é uma coisa tão simples. Há algo a analisar, a precificar, a ponderar. A experiência vai contar mais do que os outros fatores. O que você já vivenciou na advocacia? O que você já trabalhou em casos semelhantes? Para te dizer, não, esse caso é provável que demande um tempo assim, demande um trabalho assim. Então, com o tempo, com a sua experiência, você vai melhorar a sua precificação. Claro, a gente não tem uma matéria na faculdade de precificação de honorários, e isso faz diferença. Verdade. E apesar de ter uma tabela para a gente seguir, a gente não consegue justificar para o cliente por que está sendo cobrado aquele valor. Por falta de experiência. Mas com a experiência leva a justificação do valor. Você consegue explicar para o seu cliente por que ele está pagando aquilo. Por que o valor é esse e não aquele outro? Por que ele está pagando 10 mil reais por um procedimento tal e não R$ 1.000 pelo mesmo procedimento, conforme a tabela mostra que o procedimento é esse, R$ 1.000, e o outro R$ 10.000. Então, com a experiência, você explica para o seu cliente que o tempo daquela demanda dele pode ser de 6 anos. Sim. Que às vezes cobrar dele uma taxa mensal de acompanhamento, ou trabalhar aquele cliente mensalmente, pode ser mais vantajoso para você e para o cliente. Tem processos que você poderia pegar nele no valor cheio, mas que te daria prejuízo, porque ele é um processo muito mais cansativo do que a previsão que a OAB fez na tabela de honorários. Isso é verdade. Então, a experiência vai te ajudar a precificar, vai te ajudar a conduzir qual é a melhor forma de você ter um contrato com aquele cliente. Se é no final, um pagamento no êxito, se é um pagamento inicial, se é um pagamento pelo acompanhamento. Então, assim, você vai ter várias formas de precificar o seu honorário e várias formas de cobrar do seu cliente. E isso apenas a experiência pode te dar. Ótimo. É bom falar sobre isso, porque aí você está aí, e se você está acompanhando, você acaba verificando, né, doutor, que a gente tem sempre um começo, né? Tá até aí, né, a gente começa e depois a gente ajusta na vida, né? Então, uma coisa interessante é a gente ter essa noção do que fazer e como fazer. Mas é realmente importante, se a pessoa no começo ela não tem, na minha opinião, vamos supor que ela não tem ali ela não tem uma referência, ela está começando agora, então a tabela é um referencial. Ela é um referencial. Ela é um referencial. Uma outra coisa interessante é que às vezes a pessoa que você está tratando, eu acho que, me fala aí o que o doutor acha, às vezes a pessoa ela está pensando, onde que ele está tirando aquilo? Então você tem uma tabela, tem um documento para mostrar para o cliente e verificar que você está sendo profissional ao máximo em demonstrar uma referência, depois explicar o grau de dificuldade que aquilo vai ter e poder dosar e valorar aquilo que você está fazendo. Porque preço é uma coisa, o valor é outra, né? E a dedicação que você vai ter que estar fazendo sobre isso. O doutor tem algum caso assim em particular que você pode ilustrar para a gente falar, pessoal, com relação à gravidade que acaba tendo que ter do advogado para poder precificar? Então, além disso tudo, tem um fator que ele é relacionado à capacidade financeira do cliente. Porque o seu honorário, ele é devido, ele é válido naquele sentido, mas talvez o cliente não tenha condição de te pagar. E assim, a sua negociação, o seu parcelamento, a sua facilitação de condição de pagamento pode ajudar no fechamento do negócio. Existem clientes que, apesar do valor que ele tem que te pagar, a demanda dele pode demorar muito tempo. Sim. Então você pode diluir esse pagamento com alguma correção, com algum ajuste, pelo tempo que vai demandar aquele processo, aquele procedimento. Correto. Existem clientes que, apesar do valor ser um pouco elevado, o procedimento é muito rápido. Eu tive alguns clientes recentes que o procedimento durou horas. Então eu fechei um contrato para resolver um negócio, mas durou horas. Sim. Não tinha como, o cliente não tinha como dar uma garantia de que ele iria me pagar, mas mesmo assim eu fiz. Ok. Então assim, você parcela para o cliente pelo contrato, o contrato te dá essa segurança.
Ah, não deu certo, não pagou, executa. Você está ali como advogado também. Né? Mastermind, olha, e isso que eu ia falar. E a execução do contrato? Às vezes é bom ter o conhecimento aqui para advogados novos, potenciais clientes, que o contrato, né, jurídico com o advogado, ele tem algumas benfeitorias aí, né, para execução, que não vão carecer, por exemplo, daquelas duas assinaturas, não é verdade? Testemunhas, né? Não vai carecer. O que eu quero dizer? Falando assim, falando rasgado, né? Às vezes você vai fazer um contrato com alguém e o advogado geralmente vai verificar se ele é um título executivo, certo? Certo. Igual a nota promissória, um contrato, e aí geralmente tem que ter o quê? E esse tema, na verdade, é um tema fantástico e que todo cliente, quando me contrata, eu explico bastante sobre isso. E eu acho que a gente pode trazer esse tópico Só um tema, né? para uma próxima. Nós temos que lembrar. Porque esse tema é fantástico. A questão do título executivo. Tem muito cliente que sofre com isso. Nossa, não vamos esquecer não, esse tema tem é top um problema, mesmo. tem um problema enorme, é tema para outra conversa, mas com relação ao contrato de honorários do advogado, sim, ele não carece, né, da assinatura de duas testemunhas. Mas eu, particularmente, eu não gosto de executar os meus contratos. Eu prefiro terceirizar. Eu passo para um advogado parceiro para fazer as minhas execuções. Ah, muito bom. Isso é realmente interessante. E é bom a gente ter isso em mente, pessoal, porque às vezes acaba sendo muito para não ser tão formal, né? Ou para não prejudicar ali a questão entre as partes, na verdade, a relação entre as partes, né? Isso aí acaba, às vezes, prejudicando bastante e eu concordo que é uma coisa bem sábia de se fazer. Agora, perguntando aqui para o senhor, o que acontece quando você está ali, em algum caso prático seu, já aconteceu de você estar ali, ter dosado um valor e ter que ter uma conversa posterior ao cliente, né, para fazer uma repactuação? É comum, é muito comum. Todo mundo está suscetível a alguma coisa que possa acontecer de mudança, a situação financeira do cliente pode mudar a qualquer momento. Tanto E a pode... situação do processo? Também, mas existem previsões que você pode fazer. Normalmente nos contratos a gente prevê, quando é um processo judicial, a gente prevê primeira instância, né, quando há fase recursal também, um aditivo, né, porque uma coisa é você defender aquele cliente naquela situação de processo, e o processo pode demandar para outros lados. Um processo pode virar 2, 3 apensos, né? Então, Nossa, assim, verdade. isso tem que ter na previsão contratual. Agravos de instrumento, etc. Isso acaba aumentando a complexidade. Sim. Aí, em razão da complexidade, é repactuado novos contratos. Aí você refaz ali uma conversa com o seu cliente, explica com transparência. Mas já tem essa previsão nos contratos. E eu já deixo claro lá no contrato que existe essa possibilidade. Ótimo. E uma coisa que eu gostaria de verificar assim, e quando você teve ali, você advogado, nós advogados, tivemos um momento, fizemos ali uma verificação processual, fizemos uma cobrança para um determinado objetivo, mas aconteceu de não fazer um novo contrato e aumentou os tópicos de trabalho. Imagina a cena, a situação. E você não fez um novo contrato ali, mas você tem uma boa relação com o seu cliente e tal. Saiu ali, por exemplo, uma demanda favorável, assim, porque ser favorável é interessante isso, né? Não é só um êxito lucrativo, é também a potencial vantagem que ele teve, ou seja, o que ele deixou de perder, concorda? O proveito econômico. Esse proveito econômico é um êxito, entre aspas, correto? Se ele deixou de pagar ou se ele recebeu, entra no proveito econômico. E nesse proveito econômico, vamos supor que você não teve ali um contrato explicando, mas tem uma boa relação com o cliente e tem na tabela da OAB explicando que ali naquele valor poderia ser cobrado até tantos % de êxito, etc. Você, no momento que sai aquilo, chama o cliente para conversar, explica para ele? Engraçado que é a experiência que vai te transformar nesse sentido, mas tudo tem que estar previsto no contrato. O que não está ali, infelizmente, cabe uma tentativa de negociação, mas não pode ser exigido, né? Ah, ok. Então, assim, você negocia com o seu cliente. À medida que você vai tendo experiência, você vai entendendo onde você pode chegar. Às vezes não é só o êxito do que ele está pedindo, mas tem um proveito econômico envolvido. Então, isso tem que estar previsto no contrato. Nos meus contratos vem previsto dessa forma.
Existem várias formas de você cobrar honorários, né? Uma delas seria um honorário contratual, que já tem previsão nos contratos, o honorário a título de êxito, né, que você acabou de comentar, um honorário a título de acompanhamento de demanda, acompanhamento do cliente, uma diligência. Então, tem vários tipos de honorários. E no começo da carreira a gente fica pensando assim, nossa, eu só posso ganhar dinheiro se for assim, só vai ter direito a um honorário se eu ganhar uma demanda. Mas o honorário, ele é uma pactuação sua com o seu cliente. Ele é bem aberto. Do jeito que você pactuar com o seu cliente, se não for infringindo a lei, pode. Claro. Muito bom. Esse conhecimento é interessante porque a gente, às vezes, no começo pensa que é só dessa forma, né? Que vai ser só na hora que o cliente tiver ali o ganho, depois que acabou a ação, às vezes não precisa ter o final, né? É o acompanhamento, né? Engraçado, a gente tem... Normalmente, nós que trabalhamos muito com o mercado de direito imobiliário, trabalhamos com execução de contratos, né? Então, tem alguns contratos específicos que dão certo com o juizado. Então, você pensa assim, nossa, eu vou ajudar meu cliente, vou entrar com a ação no juizado, porque ele não vai ter uma despesa, uma custa processual. E, em contrapartida, eu também não vou ter direito a um honorário sucumbencial, vou sair prejudicado. Aham. E aí você pensa, nossa, meu pacto com ele foi assim, né? Ele já me paga e eu não vou ter direito a algo a mais, eu vou entrar com a ação, uma dor de cabeça a mais. Foi mais ou menos o que você pontuou dos aditivos, né? E existe a possibilidade de ter um honorário contratual no juizado. Se tem essa pactuação no contrato da relação do cliente, você pode cobrar no juizado. Não é o sucumbencial, mas é um honorário contratual. Muito bom. Realmente, isso é importante. Agora, só vamos supor que às vezes alguém aqui está assistindo e ainda não é o advogado, mas o doutor falou sobre sucumbencial. Explica aí, pessoal, sobre a sucumbência. Sim, a sucumbência ela é um honorário devido ao advogado que ganhou a causa. No caso, o seu cliente ele está demandando contra outra pessoa. E se no final o juiz ele entendeu a favor do seu cliente, ele dá uma condenação, passe a outra parte, para que pague os honorários sucumbenciais, ou seja, os honorários a seu favor pelo seu desempenho, pelo trabalho que você efetuou e ganhou na ação. É um honorário que é devido ao advogado vencedor. É bom que a gente vê isso e a forma que o advogado peticiona, né? Ou o zelo que ele teve de estar ali cumprindo com o tempo que foi exigido. O juiz, dedicação, né? A dedicação, essa é a palavra. Eu vejo que os juízes, eles costumam verificar isso, sabe? Porque tem muitas partes que às vezes fazem recursos para protelar, para demorar. E aquilo ali, tem juiz que vê, tem juiz que já falou, ó, isso aqui está sendo mais para... Eu acredito que a transparência processual no momento da atuação, ela é bem vista pela parte que está do outro lado, né? Agora mesmo há pouco, eu tive que ir presencialmente, né, na escrivania. Então você vê os serventuários trabalhando lá e eles têm a oportunidade de ver. É mais raro, porque hoje em dia é muito online. Mas o doutor mesmo ontem também teve que fazer uma atitude presencial. Como é que foi? Ontem o dia foi curto, né? Comecei cedinho com acompanhamento do cliente e finalizei lá no presídio, né? Com a liberação dele. E graças a Deus foi liberado no mesmo dia. Mas tá tudo certo, tá tudo acompanhado. A diligência do advogado, a presteza, estar presente, acompanhar o cliente desde o começo, frequentar o Tribunal de Justiça, pedir andamento processual lá na vara, visitar o juiz ou o desembargador no gabinete deles e às vezes pedir um andamento processual. Isso faz parte da nossa rotina como advogado e isso também colabora na precificação dos nossos honorários. Isso. Porque a demanda, ela não é só ali no peticionamento e protocolei, tchau, Deus cuida agora. Não, a nossa atitude como advogado, ela requer ir lá, provocar o tribunal um andamento processual, provocar o juiz para entender melhor o processo, porque às vezes ele toma uma atitude equivocada ou pensa de uma forma que não é a realidade dos fatos, e às vezes já saiu um despacho, já saiu um provimento, e a escrivania não deu andamento. Então você tem, como advogado, essa obrigação de empurrar o processo, de fazer acontecer, né? Impulsionar os autos. Então, quando a gente consegue isso, ontem foi um caso bem parecido, bem referência nesse assunto, porque para todos que eu ligava, falava, não, vai demandar 3 dias, 4 dias. Eu falei, não vai demandar isso tudo. Meu Deus,
é o Deus da provisão e ele vai fazer acontecer. Vamos lá. Bate na porta de um, bate na porta de outro, faz acontecer. Provoca o tribunal, provoca o juiz a andamentar o processo e o resultado vem. O cliente tinha uma demanda e, graças a Deus, foi satisfeita no mesmo dia. Que bom, hein? Uau, hein? Isso aí é bênção e trabalho também, né? Olha, eu me sinto satisfeito, assim, com esse assunto no momento. Acredito que é um tema que a gente tenha que sempre estar comentando, sabe? Porque o nosso dia a dia, às vezes a pessoa pensa, vai cobrar, o advogado vai cobrar um honorário lá, é pela cara da pessoa, é pela forma que for. Não é exatamente isso, mas é a complexidade que traz. E uma complexidade, ela às vezes não tem a ver com o nível econômico da pessoa. O nível econômico, eu acho que, no meu ponto de vista, ele colabora mais na forma de pagamento, assim, talvez um parcelamento, ou um pagamento à vista, ou por modo de boleto, cartão de crédito, talvez nesse sentido. Mas a complexidade é que vai dizer o patamar dos honorários, né? Sim. Porque é o tempo que você vai dispor naquele caso, a complexidade que vai trazer para o seu escritório. Então, complexidade, eu acho tempo que vai ser gasto, com certeza. Zé, eu percebi que assim, muita gente está curtindo o vídeo, está assistindo o vídeo, está lá da casa dele, ou do escritório dele, acompanhando, mas pouca gente ainda está comentando. Tem que mandar as perguntas. Cadê a pergunta? Olha, gente, é verdade. Olha, essa iniciativa ela é excelente e tem alcançado um número muito abençoado de pessoas. Eu acredito que conhecimento é uma base para sabedoria, sabe? E isso aqui, direito, a gente não aprende na escola ainda, base. Mas, quem tiver oportunidade, manda a pergunta para a gente poder estar respondendo, interage, manda para alguém. E em vez de, às vezes, estar vendo outro tipo de conteúdo que não vai estar edificando, aqui a gente está falando de algo que realmente todas as pessoas são beneficiadas, porque o direito, ele realmente está em todo lugar. E a precificação, a gente fala aqui como advogado, mas um cliente, hoje, potencial cliente, é você que está aí, ele não é para algo que seja negativo, é para uma verificação, uma prevenção jurídica, e é importante você verificar essa questão do honorário e de como que está sendo abordado, repassado para você, e o que realmente é justo, não é verdade? E esse tema é um tema muito atual. Tem vários advogados que lançam cursos na internet, lançam informativos, e cotidianamente aparece. Tem um advogado muito famoso, um juiz muito famoso aí, que trabalha na prática de execução, e ele recentemente lançou um contrato de honorários que ele vê como modelo. Então, assim, algo que faz diferença na vida do advogado. Com certeza. Então, assim, referências de como fazer um contrato de honorários, fazer um contrato de prestação de serviços, jurídicos. Então, assim, é um tema que, se você não prestar atenção, se você não buscar a fundo, o seu primeiro contrato, ele já está te fadando fracasso, né? Porque você não vai receber. Mas... Outro tema que você falou aí, que é bom, vou te cortar aqui, é sobre contratos. É outro tema que nós podemos falar. Não, e é fantástico. O combinado não sai caro, né? E o que você falou de estar no contrato, eu acho que um contrato bem feito, ele vai se construindo pelo tempo, ou pelo profissional que já tem experiência, já se antecipa no tempo. Isso. E daí, no caso, na hora que você está fazendo, tem muitos contratos que você vai vendo e fala assim, eu já vi contrato de advogado, de outros advogados, que falava, se me ligar depois do horário comercial, se me mandar mensagem, já viu esse? Eu ouvi falar o seguinte, se tem placa, tem história. Uau, se tá lá no contrato uma previsão, é porque acontece. Aquele advogado já passou por aquela situação e vale a pena colocar no contrato tudo. Pô, isso é legal, né? Já viu? Eu vi um dia, aí falando, se me mandar mensagem fora do horário, se me procurar nos dias que não é o dia, né, combinado, que às vezes é os dias úteis, se atrasar, a partir do atraso, isso aí já é mais básico, né? Já conta um valor diferente, com percentual. E quando eu li aquele contrato, que era uma pessoa demonstrando, eu não falei eticamente nada contra, né? Só meditei sobre e pensei, nossa, o meu contrato tá muito, muito bonzinho. Mas cumpre a gente absorver e aprender, né? A gente tem que renovar nossa forma de abordar, porque cada contrato que você vê, cada documento que você absorve ali, você tem que introduzir algo benéfico ao seu favor ali, né, no seu contrato. Então, se você utilizar aquele conhecimento a seu favor, então é uma coisa que vai te ajudar lá na frente. A questão da execução, se você não tiver um conhecimento sobre a execução, como é que você vai executar seu cliente?
Como é que você vai prever no seu contrato alguma coisa, né, que vai te amarrar aquele cliente? Mas eu acho que é por aí mesmo, Rizeli. A gente pode até fazer um desafio. Vamos ver se esse vídeo alcançar o dobro de pessoas, a gente faz ao vivo. O que você acha? Ótimo. Inclusive o seguinte, se você é colega e quer participar com a gente, comenta aí também, eu quero estar aí e tal. Quem sabe a gente faz uma mesa redonda? Não, a mesa já é redonda mesmo? Já é redonda mesmo, né? Mas já temos um convidado, já um pretenso advogado que quer participar aqui. Que bom, aí vamos fazer. Eu não vou contar o nome ainda não, vamos deixar organizado, mas já tem já. Ótimo, vamos fazer, porque aí a gente amplia mais mentes pensantes, mais histórias práticas. E, gente, conhecimento é poder e é a base da sabedoria, vem de Deus, né? E tudo é da vontade do Senhor Jesus Cristo. Fazer isso aqui, a gente às vezes não entende onde está chegando, mas Deus sabe. E eu acredito que mais do que um advogado que a pessoa tem que ter, ela tem que ter o conhecimento dele como pessoa e ser humano, porque a forma que ele trata aquilo que não é advocacia não muda, porque na realidade a forma que a pessoa é em um segmento, ela é em todos os outros. Então, se você é de uma maneira num segmento, você também vai ser na advocacia e vai ser ali da mesma forma que você vai tratar o seu cliente, que você vai tratar a formalização de como escrever, a parte adversa. E eu acredito que a educação e a transparência é um marco que tem que ser colocado de forma bem forte. Essa conduta ética, né? Isso. É bem por aí mesmo. E é por isso. Vamos finalizar. Muito obrigado a todos pela participação. Esperamos o seu like, seu comentário. Compartilha aí. Fala aí, quero estar na mesa redonda. É isso aí. Tchau. Tchau, pessoal.